Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais. Os espíritos instrutores, eles começam essa terceira parte nos esclarecendo que as leis morais são leis divinas, colocadas por Deus para guiar os homens na sua caminhada rumo à evolução, à perfeição moral. E nos dizem ainda os nossos instrutores espirituais que essas leis divinas elas estão gravadas na nossa consciência. Mas, em algum momento, nós as esquecemos. Então, Deus, na sua misericórdia infinita, nos mandou a terceira revelação, desculpem, ou seja, o Espiritismo, para relembrar essas leis, fazê-la que nós as recordemos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 da perfeição moral. Vejam só, após estudar 11 capítulos, o primeiro capítulo com as noções gerais sobre a lei divina e depois os 10 capítulos seguintes nos mostrando as leis, começando pela lei de adoração, Allan Kardec fecha a terceira parte do Livro dos Espíritos com a perfeição moral. Vejamos em quantos itens, quais os itens destacados pelo codificador no estudo desse capítulo. As virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e, finalmente, conhecimento de si mesmo. Vamos começar, então, examinando dentro da lógica de exame de Allan Kardec a ideia de virtude segundo as orientações passadas pelos espíritos. Temos aqui uma imagem muito sugestiva de alguém oferecendo um copo de cerveja a uma outra pessoa que diz não taxativamente. Os espíritos nos dizem que a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas nós perguntamos, basta isso? Basta resistir aos vícios, digamos assim, vícios materiais, para nos considerarmos virtuosos? Allan Kardec, na sua busca de esclarecimento para todos nós, destaca a sublimidade da virtude, segundo os espíritos. Está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Vejam só, no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, e sem oculta intenção. E os espíritos acrescentam ainda: a mais meritória virtude é que se assenta na mais desinteressada caridade. Vejam só, se assenta na mais desinteressada caridade. Mas Kardec teve o cuidado de destacar e colocar essa questão para os espíritos quanto aos sinais da imperfeição, já para nos prevenir, não é? Com relação a esse vício. E os espíritos responderam: o primeiro sinal é do interesse pessoal. O interesse pessoal é um principal sinal de imperfeição. E os espíritos disseram ainda que pode um homem possuir algumas qualidades e ser considerado um homem de bem. Porém,
Basta que se fira o seu interesse pessoal e ele se transforma. Ele muda totalmente, aí ele mostra realmente quem é. E dizem ainda os espíritos, o apego às coisas materiais. Quanto mais apegado formos às coisas materiais, menos compreenderemos as coisas do mundo espiritual. Consequentemente, mais nos afastamos do mundo espiritual. E Kardec, então, destaca o verdadeiro desinteresse. O verdadeiro desinteresse. E aí nós temos a figura maravilhosa de Irmã Dulce, hoje Santa Dulce dos pobres. Disseram os espíritos. É muito raro na Terra o verdadeiro desinteresse. E por ser raro, é considerado um fenômeno. Mas vejam só, para a nossa alegria, os espíritos disseram que existem pessoas na Terra que fazem o bem por um gesto espontâneo. Vejam só que coisa extraordinária, né? E eles acrescentam que essas pessoas que fazem o bem por um gesto extraordinário já lutaram outrora, em outras vidas, e triunfaram. A prática do bem tornou-se para elas um hábito. Vejam só que coisa extraordinária. A prática do bem tornou-se um hábito. E Irmã Dulce foi assim. A prática do bem para ela, desde criancinha, era um hábito. Aquilo já estava a sua conquista do seu espírito, da sua evolução espiritual. Mas Kardec, em se tratando de que terão que prestar contas, disseram os espíritos, se referindo a nós encarnados, mas eles fizeram uma ressalva. Muito cuidado com a prodigalidade irrefletida. Muito cuidado com a prodigalidade. E acrescentam que a riqueza não foi feita, não foi dada ao homem para ser dispersada ao vento. A prodigalidade, o que é? É o esbanjamento, o desperdício. Então, muitas pessoas recebem a riqueza como uma missão, uma tarefa a desenvolver na Terra e começam a gastar aí de uma maneira pródiga, sem nenhum proveito. E os espíritos, então, fazem a ressalva. Terão que responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter estancado e não estancaram, nos disseram os espíritos. Todas as lágrimas que poderiam estancar. Agora, uma questão surge muito naturalmente nesse estudo, principalmente no que diz respeito a nós, trabalhadores da doutrina espírita e outros trabalhadores em nome de Jesus, o nosso mestre. Será reprovável fazer o bem pensando na outra vida? Quer dizer, já pensando no futuro? Então vamos fazer o bem porque nós vamos tirar um lucro daí. Os espíritos responderam que não, reprovável não. Certamente não é reprovável fazer o bem, mesmo pensando na outra vida. Mas acrescentaram que aquele que faz o bem sem ideia preconcebida demonstra progresso e alcançará a felicidade mais depressa. Consequentemente, fica a lição: fazer o bem impelido pelo ardor natural do seu coração, do nosso coração, pelo prazer de ser agradável a Deus e ao nosso próximo em sofrimento. E essa outra questão também que Kardec suscita.
observar os defeitos alheios. Às vezes nós nos pegamos com esse vício, com esse defeito, né, de observar os defeitos alheios, os defeitos. E os espíritos responderam: a culpa, se é para criticar e divulgar, se é só para divulgar, para prejudicar a pessoa, a culpa. Isso é faltar com a caridade. Ora, a caridade nos diz que nós devemos ter a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias. Se nos colocamos a criticar e a divulgar e a falar mal das pessoas em razão de seus defeitos, nós estamos faltando com a caridade. Agora, nos disseram também, tem utilidade para evitá-los. Se nós olhamos o nosso irmão que está em sofrimento em razão de alguns dos seus defeitos, ou que seja um deles só, e nós observarmos para evitá-los, então aí há um proveito, há uma utilidade muito grande. Agora, uma ressalva ficou posta pelos espíritos. Antes de censurar, deve-se ter qualidades opostas aos defeitos dos outros. Vejam só, qualidades opostas. Se o camarada é avarento e nós nos colocamos a criticá-los, então nós deveríamos ser generosos. Se ele é orgulhoso, nós precisamos antepor a humildade, a modéstia. Se ele é duro para com as outras pessoas, nós deveremos apresentar a brandura, deveremos ser brandos com os nossos irmãos. Então, a lição, ela é fundamental. E para fechar essa ideia de olhar os defeitos alheios, o alerta do Cristo é fundamental. Vê o argueiro no olho do outro e não vê a trave no seu próprio. Ora, o argueiro é uma coisa pequena, o argueiro é um cisco minúsculo que fica lá no cantinho do olho. E a trave? A trave é uma viga, simbolizando uma viga de madeira, algo muito grande que está em nossos olhos e nós não prestamos atenção. O alerta do Cristo é fundamental na nossa lição para nós buscarmos o que estamos buscando, que é caminhar em rumo à perfeição moral. E as paixões? São um mal ou um bem? Os espíritos responderam, são um bem. Podem levar a grandes realizações. Agora, também pode ser um mal, quando dão prejuízos para si ou para outrem. É interessante observar que na questão 908 de O Livro dos Espíritos, a resposta é bastante significativa, porque os espíritos compararam as paixões tão como um cavalo que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Imaginemos-nos em cima de um animal e perdemos o controle sobre esse animal. Ele deixa, nós passamos a ser a presa dele, não é? Nós não temos nenhum controle sobre ele. Então, os espíritos nos mostram que o princípio da paixão, ele é extraordinário, porque ele coloca o homem para diante. Kardec, inclusive, nos diz que ele aumenta em 10 vezes as forças do homem. Aumenta em 10 vezes as forças do homem. E nós podemos nos lembrar do nosso Ayrton Senna, tricampeão mundial de automobilismo, né? De Fórmula 1. E ele venceu uma corrida aqui no Brasil, que foi o seu primeiro grande prêmio no Brasil, com o veículo apenas com uma marcha.
Ele já havia perdido todas as massas, mas a sua paixão pelo automobilismo, a sua paixão pela vitória, o levou a conquistar a glória, porque ele teve as suas forças aumentadas 10 vezes ou mais vezes até atingir o seu objetivo, né? Agora, aí nós caminhamos para o nosso maior inimigo, o maior inimigo do homem. Os espíritos disseram, é a fonte de todo o mal, é a chaga da humanidade, é o maior obstáculo à felicidade, é incompatível com a lei de justiça, de amor e de caridade, tão bem estudada 2 semanas atrás pelo nosso amigo Márcio, né? E eles disseram ainda, de todas as imperfeições humanas, é a mais difícil de eliminar. E é mesmo. Isso nós sabemos na própria pele. Mas os espíritos novamente nos dão um alento muito grande quando na questão 915 eles destacam que existem homens desprovidos de egoísmo sobre a Terra. São pouco conhecidos porque a virtude não se põe em evidência. E os espíritos falam até na resposta a Kardec, ora, se existe um desprovido de egoísmo, pode existir 10. Se existem 10, podem existir 1000. Mas se pergunta, como destruir o egoísmo? Porque esse é o objetivo. O nosso objetivo é destruir o egoísmo. Não o egoísmo do outro, mas o nosso próprio egoísmo. E a resposta dos espíritos e também os comentários de Allan Kardec na questão 917 nos levam a essa síntese com a educação moral. Com a educação moral. E Kardec acrescenta, educação que não faz apenas homens instruídos, porque homens instruídos construíram a bomba atômica, mas que faz homens de bem. Homens de bem. E Kardec, então, comenta numa síntese maravilhosa, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam as plantas jovens. Em outras palavras, é formar o caráter da criança desde pequenininha, conforme nós temos na lição extraordinária de Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que devemos observar a criança desde os primeiros passos, como faz o bom jardineiro, tomando conta do seu jardim, né? São as lições que nos deixaram os espíritos. E o espiritismo pode contribuir para o combate ao egoísmo? Mas é óbvio que está contribuindo já há mais de 100 e tantos anos, né? Ele nos traz a visão da vida futura. E por que não dizer também da vida passada? Porque conhecendo o nosso passado, o nosso presente, nós podemos ver o nosso futuro, né? A destruição do personalismo e a transformação dos hábitos e das relações sociais. Uma das respostas deste estudo, exatamente ainda a questão 917, que é extraordinária, o espírito Fénelon nos fala o seguinte:
O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade. Olha, a reencarnação, vida, as nossas diversas etapas que cumprimos. Então, o Espiritismo nos mostra que de nada vale nós cultivarmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E o homem de bem? Kardec questionou e os espíritos responderam numa síntese extraordinária. O espírito prova a sua elevação quando pratica a lei de Deus e compreende a vida espiritual. Ah, mas praticar a lei de Deus e compreender a vida espiritual é toda uma vida que nós temos pela frente buscando essa compreensão. As bem-aventuranças, quando Jesus nos fala, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. E Kardec, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, ele nos traz um desenvolvimento maravilhoso do homem de bem, que deve ser uma página que precisamos ler todos os dias para estarmos bem compenetrados de como nós um dia nos transformaremos em homem de bem. Mas como se melhorar? Ora, o Livro dos Espíritos nos traz uma frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo, porque o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas Kardec, na sua busca da verdade, do conhecimento, ele diz: olha, nós compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Foi essa pergunta que Kardec fez. E Santo Agostinho, que estava respondendo àquela questão, ele apresentou o próprio exemplo, a sua própria experiência, para que nós pudéssemos tirar proveito. Nos disse Santo Agostinho: condição básica, desejo sério de melhorar-se. Porque às vezes nós falamos que queremos melhorar, mas não temos esse desejo realmente sério. E ele completou: ao final de cada dia, interrogar a sua consciência. Deixei de cumprir algum dever? Alguém teve motivos para de mim se queixar? Cometi alguma ação que não tenho coragem de confessar? Mas Santo Agostinho nos recomenda que isso nós fazemos realmente com aquele desejo sério e imbuídos daquele pensamento seguinte: se hoje Deus resolvesse me levar de volta ao mundo espiritual, como estou com a minha consciência? Como chegarei do outro lado? E Santo Agostinho, ele nos faz uma recomendação que diz que uma boa ajuda para nós realmente nos conhecermos é a opinião dos inimigos. Porque os amigos são muito bonzinhos conosco. Já os amigos não, os inimigos, corrijo, foram colocados ao nosso lado por Deus para servir como um espelho para nós, para nos advertir: olha, você está fazendo tal coisa. Então, vamos levar em consideração sempre a opinião dos nossos inimigos, porque eles nos falam a verdade. Eles nos falam a verdade.
E, finalmente, queridos irmãos, para a nossa reflexão final, a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos responderam sim, frequentemente e fazendo esforços insignificantes. E acrescentam: o que falta é a vontade. O que falta é a vontade. Vejam só, Santo Agostinho nos mostrou a sua experiência. E ele se transformou, conforme acentua o escritor Richard Simonatti, ele se transformou de um jovem mundano, envolvido com os encantos, os enganos do mundo, no indômito e virtuoso bispo de Hipona. A transformação de Santo Agostinho é fundamental. E, finalmente, concluindo a palavra final de Allan Kardec, o egoísmo, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Que a paz do Mestre Jesus, queridos irmãos, possa continuar a nos envolver.